A leitura de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e as ondas batiam no barco, de sorte que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados irmãos e irmãs, a cena que acabamos de ler é um retrato vívido da experiência humana diante da adversidade e da surpreendente resposta divina. Imagine-se naquele barco. O dia talvez tenha sido cansativo, cheio de ensinamentos e milagres. A noite chega e, com ela, a aparente calmaria de uma travessia noturna. Mas então, sem aviso, a tempestade irrompe. Não é uma brisa passageira, mas um grande temporal de vento, com ondas tão violentas que começam a encher o barco. O pânico é compreensível. A morte parece iminente. E no meio de todo esse caos, em contraste gritante com o desespero dos discípulos, está Jesus. Ele dorme. Dorme profundamente, sobre uma almofada na popa, um sono de paz inabalável. Essa imagem por si só já nos confronta. Como é possível tal tranquilidade em face de tamanho perigo? Os discípulos, tomados pelo terror, recorrem a ele, não com fé plena, mas com uma súplica misturada com reproche: Mestre, não te importas que pereçamos? Há uma ponta de mágoa e questionamento nessa indagação. Eles veem a situação com olhos humanos, e do ponto de vista humano, parecia que estavam sendo abandonados. Jesus, ao ser acordado, não se exalta ou se assusta. Não há pânico em sua voz, mas autoridade. Uma autoridade que transcende a lógica e o natural. Ele não se dirige aos discípulos primeiro, mas diretamente à fonte do terror: o vento e o mar, cala-te, aquieta-te. E imediatamente, a tempestade cessa. Não diminuindo gradualmente, mas em uma cessação abrupta, dando lugar a uma grande bonança. Aquele que criou o vento e o mar simplesmente submete à sua vontade. A pergunta de Jesus aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Não é um castigo, mas um convite à reflexão sobre a verdadeira natureza daquele que estava com eles no barco. Eles viram um milagre, mas a pergunta que brotou em seus corações foi: quem é este? Aterrorizados pela tempestade, agora estavam mais aterrorizados ainda pelo poder daquele que a acalmou. Esta narrativa temporal de Marcos ecoa as tempestades que enfrentamos em nossas próprias vidas. As tempestades da vida moderna podem não ser ondas gigantes em um mar literal, mas suas águas podem ser igualmente assustadoras e ameaçadoras. Quantas vezes somos surpreendidos por um grande temporal de vento em nossa existência? Pode ser a notícia de uma doença grave, a perda inesperada de um emprego, o colapso de um relacionamento, a incerteza financeira que assola a família, ou até mesmo a angústia existencial que rouba o sono. Nesses momentos, como os discípulos, tendemos a focar no perigo iminente. Sentimos o barco enchendo-se de água, o medo e a ansiedade invadindo cada fibra do nosso ser. E, talvez, a mesma pergunta desesperada e carregada de frustração ecoe em nossos corações: Deus, não te importas que eu pereça? Não vês o que estou passando? Não te importas com a minha dor, com a minha luta, com o meu desespero? É natural sentir medo. É humano questionar. Mas a beleza desta passagem está em nos lembrar que, mesmo quando a tempestade é mais feroz, mesmo quando nos sentimos mais sós e abandonados, aquele que tem todo o poder sobre os ventos e o mar está conosco no barco. Talvez ele não esteja dormindo, mas talvez pareça estar em silêncio,
testando nossa fé e nos convidando a buscá-lo antes que o desespero se instale. A ausência de uma resposta imediata não significa a ausência de cuidado. Pelo contrário, muitas vezes é no vale da sombra da morte, no olho do furacão, que nossa fé é mais profundamente forjada e nosso relacionamento com o divino é mais intimamente revelado. Nossas tempestades, por mais aterrorizantes que sejam, servem para nos lembrar de nossa fragilidade e de nossa necessidade de um Salvador. Elas nos forçam a olhar além de nossas próprias forças, além das soluções humanas, e a clamar por aquele que é capaz de acalmar qualquer mar revolto. É um convite a reconhecer que, embora não possamos controlar os ventos da vida, podemos ter certeza da presença daquele que os controla. A paz que Jesus demonstrou no barco não era a paz da ignorância ou da indiferença, era a paz da soberania divina. Ele não estava simplesmente calmo, ele era a própria paz encarnada. Sua tranquilidade emanava de sua identidade, de sua plena consciência de quem ele era e do poder que possuía sobre toda a criação. E essa mesma paz, queridos amigos, ele oferece a nós. A paz em meio à tempestade não é a ausência de problemas, mas a presença inabalável de Cristo no centro deles. Não é uma paz baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma paz que transcende e subverte as circunstâncias. Como nos ensina Filipenses 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a chave, levar nossas preocupações a Deus em oração, com súplica e com ações de graças, confiando que Ele ouve e age. A paz que resulta não é meramente um sentimento passageiro, mas uma guarda divina sobre nossos corações e mentes, que nos permite manter a serenidade mesmo quando tudo ao redor parece desabar. É a certeza de que o Mestre está no barco, e ele tem a última palavra sobre cada tempestade. Jesus permite as tempestades não para nos destruir, mas para nos refinar, para revelar sua glória e para nos ensinar a confiar nele mais profundamente. A pergunta quem é este ainda ecoa em nossos corações, mas agora, com um entendimento mais profundo. Ele é o Criador, o Sustentador, o Redentor, aquele que tem poder sobre o natural e o sobrenatural. Ele é o Príncipe da Paz. Para encontrar essa paz, somos convidados a desviar nosso olhar da fúria das ondas e a fixá-lo nele. Somos convidados a silenciar nossas próprias vozes de pânico e a ouvir a voz daquele que diz: cala-te, aquieta-te. É um ato de fé, de entrega, de submissão à sua vontade e ao seu cuidado. É um convite a descansar nele, sabendo que ele vela por nós, mesmo quando parece estar dormindo, e que seu tempo e seus propósitos são perfeitos. Que possamos aprender a descansar na presença daquele que acalma todas as tempestades, internas e externas, e que nos oferece uma paz que o mundo não pode dar. Vamos agora nos unir em oração. Amado Pai Celestial, nos achegamos a Ti neste momento, gratos pela Tua palavra que é luz para o nosso caminho e verdade para o nosso coração. Agradecemos por nos lembrar, através da história da tempestade acalmada, que Tu és o Senhor sobre todas as coisas, e que Tua paz está disponível para nós, mesmo nos momentos mais turbulentos. Senhor, intercedemos por todos aqueles que, neste instante, estão enfrentando suas próprias tempestades. Pelos que se veem em meio a crises financeiras, com o barco da segurança balançando violentamente. Pelos que lutam contra doenças graves, sentindo as ondas da dor e da incerteza os envolver. Pelos que sofrem com o luto, com o coração partido pela perda de entes queridos. Pelos que enfrentam conflitos familiares e relacionamentos desfeitos, com as águas da discórdia ameaçando afundar seus lares. Pelos que vivem em angústia e ansiedade, sentindo-se sobrecarregados pelos ventos da preocupação e do medo. Pai, em nome de Jesus, clamamos que Tu acalmes essas tempestades. Não apenas as circunstâncias externas, mas principalmente as tempestades internas de pânico, desespero e incredulidade. Que Tua presença seja sentida de forma tangível em cada barco que está sendo açoitado. Que a pergunta, Mestre, não te importas,
seja substituída pela certeza da tua soberana e amorosa providência. Dá-nos a fé dos discípulos que buscaram a ti, mas também a fé mais profunda de reconhecer que tu és o Senhor sobre tudo, e que mesmo em silêncio, tu trabalhas por nós. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes de cada um dos teus filhos e filhas. Ajuda-nos a descansar em ti, a confiar em teu poder e em teu amor inabalável, sabendo que tu és aquele que diz cala-te, aquieta-te e a bonança acontece. Que possamos ver a tua glória se manifestar em meio às nossas provações. Fortalece-nos para não apenas sobreviver às tempestades, mas para crescer em fé através delas, e para testemunhar do teu poder e da tua fidelidade ao mundo. Confiamos em ti, Senhor, e declaramos que a tua paz reine em nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador e Príncipe da Paz. Amém.